Dia, então hoje vamos ter os seminários. Nós temos aí um total de 5 trabalhos, tá? Cada trabalho ele vai contemplar então um total de 21 slides, onde o primeiro é a apresentação da turma, a apresentação do grupo, né? Que é uma dupla, não é grupo, é dupla, né? O segundo slide vai ser uma breve apresentação de quem é o trabalho que vocês vão apresentar, dando o nome do autor, dando o nome da escola, um breve resumo do que o terceiro slide vai ser um breve resumo sobre o que se trata o trabalho, de uma forma bem ampla, apresentando qual é a aplicabilidade, o que é, quem fez, quando fez, por que fez. Depois, o quarto slide, então, vai ser os objetivos do trabalho. Qual foi o processo envolvido? Foi um processo de dispersão de poluentes na atmosfera, análise de um poluente num rio. Então, qual o processo que foi envolvido? As teorias envolvidas. Então, para que fosse estudado esse processo, buscou-se a aplicação do balanço de massa envolvido, do balanço de energia ou do momento. Por exemplo, queria saber a direção e a concentração do poluente por exemplo, de uma pluma que sai de uma chaminé. Então, a concentração, que vai envolver o balanço de massa, e o momento, que vai envolver a direção. Só um exemplo, né? O trabalho que a gente viu do Emanuel, ele tanto envolvia balanço de massa, quanto envolvia momento, né? Que é a direção do vento. Então, dependendo da direção ao qual está o vento, nós vamos ter a dispersão da pluma no sentido oposto ao do vento. Então, se tiver balanço de massa, apresentar as equações, apresentar, né, a teoria envolvida no balanço de massa, energia, ou momento. Se tiver só uma, apresenta só uma, mas obrigatoriamente tem que apresentar o slide vazio, não contemplando. Depois, as considerações sobre o processo, se foi levado se foi aberto algum precedente ou foi feito alguma alegação, por exemplo, considerou-se o vento constante, estabeleceu-se a média da temperatura do dia. Então, quais as considerações que foram levadas para esse trabalho? Bom, agora, quais as equações que foram apresentadas, separando o que for equações de massa, o que for equações de energia e o que for de momento, cada uma no seu slide. As considerações, a consistência do modelo, né? Ou seja, o número de variáveis que foi... tu queria saber a concentração do poluente, né? Tu queria saber a direção com que essa pluma se desloca. Então, é apresentado a equação e o número de variáveis, qual é a consistência, então, envolver esse slide. Qual foi o software que eles utilizaram? O Excel, o MATLAB, o Enzo, um outro, né, software de modelagem. Quais foram os resultados, né? Esse trabalho foi um trabalho que envolveu um trabalho totalmente teórico, então é uma comparação, uma apresentação do modelo versus uma apresentação versus um entendimento teórico do assunto, ou é uma comparação do modelo com dados práticos, empíricos, né? Bom, os resultados obtidos das equações aplicadas para massa, energia e momento, as conclusões do autor a respeito do assunto do trabalho, e o último slide, então, qual é a conclusão do grupo com relação ao trabalho que ela fez. Tá? Então, a gente vai começar com o primeiro grupo agora, que é o grupo da Francine
e daí a Júlia. Na sequência vai ser a Isadora e a Juliana. Depois vai ser o Mauro e a Priscila, Renan e Marcos, e por último a Laiane e a Júlia Machado. Então, vamos para o primeiro grupo? Podemos? Tudo com vocês, tá? Júlia. É a Júlia e a Francine. Tá aparecendo aí? Sim. Sim, perfeito. Conseguem me ouvir? Sim. Tá. Bom dia, então. Vou começar a apresentar o meu trabalho da Júlia. Pode passar. O nosso trabalho é sobre o gerenciamento de recursos hídricos em bacias hidrográficas, modelagem ambiental com simulação de cenários preservacionistas. É do autor Anderson Luiz Hoff. A formação é dissertação de mestrado, apresentada ao programa de pós-graduação em geomática da Universidade Federal de Santa Maria. Bom, um breve resumo, então, é um estudo que teve como objetivo implementar e realizar uma simulação computacional numérica do escoamento superficial da água e dos processos erosivos, transformando um sistema de informações geográficas em uma representação realista dos processos espaço-temporais, para avaliar os riscos de processos erosivos da bacia do Arroio Grande. O objetivo do trabalho, ele é através do processo de modelagem ambiental e buscou criar um cenário preservacionista que contemplasse... Desculpa, eu tive um probleminha com a minha internet. Tem como tu repetir para mim o breve resumo? Claro. Tá, desculpa, obrigado. Tá certo. Bom, de novo, então. O estudo teve como objetivo, então, implementar e realizar uma simulação computacional numérica do escoamento superficial da água e dos processos erosivos, transformando em um sistema de informações geográficas em uma representação realista dos processos espaço-temporais, para avaliar riscos de processos erosivos da bacia hidrográfica do Arroio Grande. O objetivo da dissertação, então, é através do processo de modelagem ambiental, buscou criar um cenário preservacionista que contemplasse a redução do escoamento superficial da água e dos processos erosivos. Em relação aos processos envolvidos, foi dividido em 3. Primeiramente, buscou-se avaliar a demanda hídrica, calculando o volume da água infiltrado, evapotranspirado e escoado superficialmente. Avaliar os processos erosivos das encostas e o volume de solos perdidos, abordando a erosão causada pela água oriunda do escoamento superficial e subsuperficial. E, em terceiro, projetar um cenário preservacionista com base na vulnerabilidade do sistema ambiental, em qual serão estipuladas as áreas de reflorestamento prioritário. Quanto às teorias envolvidas, o autor ele usou de algumas, assim. E, basicamente, essas foram as principais, que foram utilizadas as formas teóricas propostas desses autores, que é o Vardy e Elliott, de 1995, Bertone e Lombardi, de 1985, Burrog e McDonald, de 1998, Kerstin, de 1997, Righetto, de 1998 e Ross, de 94. Quanto ao balanço de massa, esse trabalho apresentou, então, a variação da disponibilidade da água dentro da bacia hidrográfica, que foi contabilizada através de um balanço que obedece à lei da conservação de massa. Balanço de energia não teve, e nem momento. Sobre as considerações do processo, ele realizou algumas considerações observadas acerca da perda de fertilidade dos solos através dos processos erosivos, pois os nutrientes são removidos, diminuindo assim a sua produtividade.
Outra coisa que eu quero incluir também aqui é que ele buscou diversas metodologias de análise espacial com o intuito de produzir novas informações que representassem uma maneira mais complexa dos fenômenos naturais que ali ocorriam. Repete para mim essa última parte, desculpa, não tem como repetir para mim a última parte? Ele buscou outras metodologias dentro das considerações, né, de análise espacial. Ele tinha o intuito de produzir novas informações que representassem uma maneira mais complexa dos fenômenos naturais. Tá. Espacial, tu disse isso? Isso. Tá. Se eu não me engano, ele foi a álgebra booleana e a lógica difusa. Fuzzy, né? Uhum. Bom, sobre a equação do balanço de massa, a vazão de entrada menos a vazão de saída é igual ao volume de água armazenada na bacia dividido pelo tempo de análise. A equação de energia não envolveu a teoria e nem a momento. A consistência do modelo. Foi utilizado alguns modelos com o intuito principalmente de combinar os modelos dinâmicos de interação espacial e compreender a relação causal entre os agentes sociais e os processos socioeconômicos. O software de modelo utilizado foi o SIG, que é o Sistema de Informações Geográficas, e o implementando segundo uma estratégia do Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, o SGBD, utilizando tabelas para armazenar informações não espaciais dos objetos e arquivos de coordenadas para o componente espacial destes. Como resultado desse artigo, ele encontrou que a maior perda da água ocorre principalmente nas microbacias, que representam as maiores taxas de ocupação agrícola, e com isso, consequentemente, acaba possuindo percentual de cobertura florestal baixa. Outro ponto foi a relação entre o escoamento superficial e os processos erosivos, que a bacia tem aproximadamente 46,32% de água perdida, precipitada. E, por último, o elevado volume de escoamento superficial arrasta 437 mil toneladas de solos férteis por ano, que dá uma média de 12,36 toneladas por hectare. O resultado da equação do balanço de massa, ela pode ser utilizada para eventos simples de simulações de precipitação ou para análise ou para séries temporais, embora as escalas de cada um dos processos possam ser consideradas consideravelmente diferentes. O resultado do balanço de energia não envolveu o processo e nem o momento. Como conclusão do autor, ele concluiu que a modelagem hidrológica ela surge como uma ferramenta capaz de antecipar acontecimentos e apontar alternativas que conduzam à manutenção da capacidade produtiva do ambiente. E é dentro desse contexto que ele projetou para contribuir principalmente no aumento do conhecimento sobre os processos hidrológicos e de suas consequências nas bacias hidrográficas. E a conclusão nossa sobre a importância e relevância do trabalho foi que a gente concluiu que foi um trabalho relevante, contribuiu para o conhecimento da modelagem hídrica, que é um outro tipo de atividade, mostrando que é importante a modelagem para ter uma perspectiva de dados a longos prazos. E referente ao trabalho em si, a gente achou ele um trabalho assim, bem extenso, e ele não foi muito objetivo, ele foi mais assim... ele não foi muito específico no que realmente importava. Tá. Isso, meninas? Era isso. Tá. É isso. Muito obrigado, viu? Deixa eu só fazer uma consideração. Então, o que o professor vai fazer? Depois, né, que vocês, obviamente, aí estão apresentando o trabalho, o professor vai apresentar o gabarito, tá? Para cada um dos trabalhos de vocês.
até para que vocês também utilizem isso como ferramenta para que possam estar estudando e, obviamente, cada vez mais entendendo as competências necessárias, né, para estar cumprindo cada um dos slides dessa apresentação ou desse trabalho, tá? Uma coisa só que eu quero deixar observado, que a direção do escoamento, ela existiu, então, de uma certa forma, o momento, sim, ele foi envolvido, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de escoamento, a gente vai usar aí a direção, né, do fluxo. Então, as bacias hidrográficas vão ter os seus afluentes, né, que vão ter que seguir certos fluxos. Então, as considerações deveriam ter contemplado isso, tá? Mas vamos agora então para o grupo 2. Mas mesmo ele não comentando nada sobre isso, professor? Não, não, com certeza. Depois eu vou passar para vocês o gabarito, daí vai ficar de uma forma melhor a compreensão de vocês, tá? Mas a qualquer momento vocês podem questionar, podem conversar e contra-argumentar, tá bom? Tá bem. Feito. Vamos lá então para o grupo 2. O grupo 2 é a Isadora e a Júlia Machado. Bom dia. Bom dia. Juliana Machado. Isso, desculpa, Juliana. Consegue botar, Ju? Quer que eu coloque? Só um pouquinho. Tu tá com ele aberto aí já? Tô, deixa eu abrir. Peraí. Outra coisa, pessoal, enquanto as meninas vão se ajustando aí, é importante que vocês postem a apresentação da mesma forma que vocês fizeram lá no aula, tá? Então, bom dia a todos. Nosso grupo, então, é composto pela Isadora, que está no 10º semestre, e por mim, Juliana, que estou no 8º. O tema do nosso artigo é a modelagem numérica da dispersão da pluma do emissário submarino de Santos. A instituição é o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. O autor é o Elvio Prevalato Gregório, e a formação é mestre em ciências na área de oceanografia física. Então, resumidamente, né, a dissertação, ela trata de um estudo que vai simular, através da modelagem numérica, a dispersão de efluentes do emissário submarino que fica localizado em Santos. Esses emissários submarinos, eles lançam efluentes no meio marinho com a intenção de aproveitar a capacidade de autodepuração do oceano, né? Então, para que isso ocorra, é utilizado modelos hidrodinâmicos de dispersão no campo próximo e no campo distante. E ainda, né, esse efluente lançado, que tem essa capacidade de autodepuração, precisa ser modeladas diluições conforme os cenários ambientais com características marinhas, para a gente poder ver como é que se comporta. Bom, então eu vou falar sobre os objetivos. Só antes eu vou explicar melhor como é que funciona esse sistema para vocês terem uma compreensão melhor. Essa dissertação usou como base de estudo 3 cenários diferentes, tá? Um projeto antigo, um atual desse sistema de emissão e um proposto pelo autor da dissertação, tá? Então, ele tinha como objetivo principal acoplar os modelos de campo próximo e distante de estudo, que eu vou explicar um pouco melhor depois como é que funciona, dessa dispersão da pluma de fluentes lançados pelo emissário. Então, como objetivo específico foi verificar se a pluma de esgoto modelada atingia a costa da Baixada Santista,
e também verificar se as alterações propostas para o emissário, que é o projeto proposto, né, pelo autor, iriam contribuir para a melhoria da qualidade das águas litorâneas da Baixada Santista. Então, sobre os processos envolvidos na parte de modelagem hidrodinâmica, como entrada a gente tem dados ambientais para a inicialização, condições de borda, calibração e validação. E como saída, então, a gente tem campo tridimensional de velocidade, densidade, elevação, viscosidade e difusividade. Bom, então, a partir dos itens modelados no campo hidrodinâmico, foram obtidos a modelagem do campo próximo. O campo próximo é a localização em que o efluente é lançado, tá? No oceano. Então, ele tem uma concentração maior de poluente e tem uma dispersão menor também. Então, depois o campo distante é o momento em que está menos diluído o efluente, porque é uma localização mais distante do ponto de lançamento desse efluente. Então, tem essa diferença entre os dois, e eles são influenciados pela estratificação de densidade e temperatura do meio. Então, se a temperatura do ambiente é maior ou menor, vai variar a dispersão dessa pluma. Então, as teorias envolvidas. No modelo de campo distante, que é o de menor diluição, foi apenas considerado a conservação de massa. No modelo de campo próximo, foi considerada a conservação de massa, de energia e o momento. E eles tinham como objetivo fornecer a diluição ao longo da trajetória do jato, né? O jato é a emissão do poluente no oceano. E o modelo hidrodinâmico considerou, além da conservação de massa e de momento, considerou também a massa parcial e o calor e a equação de estado para a água do mar. Então, o balanço de massa esteve presente nos 3 métodos aplicados e foi aplicado no modelo software escrito no sistema, é DLFT 3D Flow. Depois a Juliana vai falar um pouquinho melhor como é que ele funciona. No balanço de energia, ele esteve presente na hidrodinâmica e no campo próximo. No campo distante ele não foi aplicado. E foi aplicado no modelo numérico o M3. Também vai ser explicado depois como é que funciona. E o momentum ele esteve presente na hidrodinâmica e no campo próximo, e não foi utilizado no campo distante. E foi aplicado dos 3 modelos, ele foi aplicado em 2 do software. Então, equacionamento do balanço de massa, do balanço de energia e do momento. Então, sobre a consistência do modelo. As incógnitas elas foram obtidas apenas na modelagem hidrodinâmica, porque a modelagem de campo próximo e distante, eles apenas consideraram as influências da maré. Então, não teve as considerações de, por exemplo, componentes de corrente, pressão, densidade, salinidade e temperatura, que influencia nessas variáveis. Então, o primeiro software utilizado foi para modelagem hidrodinâmica, e ele basicamente resolve as equações hidrodinâmicas, como a velocidade, direção dos ventos, a vazão dos rios, a salinidade da água, a temperatura, e calcula, então, os escoamentos e transportes não estacionários forçados por descargas fluviais, marés e processos meteorológicos em regiões costeiras, estuarinas e rios. Já o segundo software utilizado foi para campo próximo, então ele, através de um espaço de tempo, ele mostra a diluição da trajetória do jato, e ele utiliza daí para resolver isso as equações de conservação de massa, momento e energia. O terceiro software utilizado foi para campo distante, então ele utiliza as condições hidrodinâmicas do primeiro software, os resultados do primeiro software, e para poder resolver as equações de advecção e difusão, que
podendo, né, então, modelar as reações físicas, bioquímicas e de processos biológicos, como, por exemplo, nutrientes e matéria orgânica. Bom, então, sobre os resultados obtidos na dissertação, primeiro eu devo passar para vocês que todas as etapas de modelagem, os resultados são descritos para cada um dos 3 cenários propostos, que é o projeto antigo e atual do emissário, e, como eu já falei, o proposto pelo autor. E eles foram separados em picos de quadratura e picos de cisígia, que são o mínimo e o máximo da maré, né, do nível do mar em relação à influência da gravidade. Então, primeiramente, foram obtidos os dados do sistema frontal climatológico, que consideraram a intensidade e direções médias dos ventos, né, que tem bastante influência na dispersão da pluma. Então, na modelagem hidrodinâmica, foram avaliados o nível, a velocidade, a densidade e a dispersão da pluma nos 3 diferentes cenários propostos. Então, no campo próximo, foi considerada a extensão e a concentração da pluma, né? Nos 3 cenários propostos também. Então, por exemplo, a pluma no projeto antigo tinha o diâmetro de 3,4 metros e a concentração de 0,30 vezes 10 na 5 partes por milhão. Então, dá para observar essa diferença entre os outros, né? O projeto proposto apresentou um valor maior. No campo distante foi a mesma metodologia, né? Então os resultados foram obtidos da mesma forma, via concentração e a extensão da pluma, nos 3 cenários propostos. Então, resultados do balanço de massa foram considerados a massa de cada elemento da pluma. Então, foram os 3 cenários propostos nos 2 extremos da maré. Então, foram vários resultados diferentes obtidos, né? Por uma série bem grande de resultados. Mesma situação para o balanço de energia. Então, foram consideradas temperaturas médias do elemento, temperatura do ambiente e de referência arbitrária. O elemento seria, no caso, a emissão, né, do e os resultados do momento foram considerados a massa de cada elemento da pluma, a densidade do ambiente, né, que seria a densidade da água do mar, e do elemento, que é a densidade do efluente, né? A velocidade média da corrente do mar, a velocidade dos elementos que acompanham o jato. O jato nada mais é do que a emissão desse efluente, desse esgoto. O autor dividiu a conclusão dele, então, entre os 3 modelos. E aí, para o modelo hidrodinâmico, ele disse que os resultados foram condizentes com a literatura, ou seja, as correntes modeladas apresentaram similaridade com correntes medidas. No campo próximo, a diluição no campo próximo foi regida pela estratificação, como a Isa já disse, do meio, e pelo cisalhamento causado pelas correntes na bacia. E o campo distante, então, apresentou plumas de pouca profundidade e que interceptaram a costa somente em situações que não havia vento e em baixa mar de quadratura. Também para concentrações maiores que 125 partes por milhão e menores que 250 partes por milhão. Bom, então, só para complementar a conclusão, um dos objetivos do autor era verificar se o cenário proposto por ele iria aumentar a qualidade da água do mar, né, em função da não dispersão da pluma. E realmente foi comprovado de que o cenário antigo e o atual têm as plumas mais profundas e mais extensas em questões verticais e horizontais. E em relação ao alcance na Baixada Santista, alguns momentos a pluma alcançou a costa, tá? Que era um dos objetivos do autor também. Então, a nossa conclusão: a dissertação ela tem grande importância na área ambiental de emissários submarinos, sendo possível verificar os resultados do lançamento de efluentes em meio marítimo, bem como as suas concentrações. E, além disso, o trabalho ele abre possibilidade para estudos posteriores que podem avaliar melhorias para o sistema de emissários submarinos
ou como o próprio autor fez, né, de fazer essa comparação de 3 cenários. Meninas, parabéns, tá? Assim, deu para ver que, de uma certa forma, vocês aí têm tiveram bem consolidado o entendimento, né, a respeito das 3 teorias básicas, né, que nós vamos ter em modelagem, que entra a questão dos balanços de massa, energia e momento. Então, vocês demonstraram saber do que estão falando, tá? Teve algumas breves, os resultados ali, talvez eles deveriam ter apresentado um pouquinho mais de dados, para ficar um pouquinho mais claro, talvez um pouco ali na apresentação do resultado, vocês trouxeram, ao invés de resultados, trouxeram as considerações que lá no slide de consideração não ficaram bem evidenciadas. Mas, muito bom, tá? Agradeço aí a apresentação de vocês e depois, assim como eu falei para o grupo anterior, o professor vai disponibilizar o gabarito para que vocês tenham condições, né, de crescer mais na compreensão de vocês, tá bom? Certo. Obrigada. De nada. Bom, agora vamos então passar para o grupo 3. Grupo 3, eu não preciso falar grupo, né? Eu posso falar dupla, né? Vamos para a dupla 3. Bom, a dupla 3 vai ser o Mauro e a Priscila. Bom dia, professor. Oi, professor. Bom dia, pessoal. Podem já ir disponibilizando aí a apresentação de vocês. E o momento que vocês se sentirem prontos, podem iniciar. Tá, professor, eu tô só achando aqui, então. Como é que eu faço para colocar como apresentação, professor? E clica na tela, vai clicar na tela, tá? E daí vai aparecer uma aba lá embaixo. Apresentar agora, né? Apresentar agora, isso. Daí tu clica em apresentar agora e clica a tela inteira. Quando clicar na tela inteira, vai aparecer um compartilhar toda a tela, daí tu clica ali na prévia da tua telinha e coloca compartilhar. Isso, perfeito. Daí é só abrir a apresentação. Apareceu? Sim. Tá ótimo. Tá. Então, bom dia a todos. Meu nome é Mauro. Eu estou fazendo a dupla com a Priscila. Eu estou no 9º semestre, a Priscila então está no 7º. O tema do nosso trabalho é modelagem da dinâmica do desmatamento de uma fronteira em expansão. Nesse caso, de Lábrea, no Amazonas. Os autores, no caso foi uma autora, Cláudia, Suzane, Maria e Natália Vitel. A formação dela é no Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas, o INPA, Programa Integrado de Biologia e o Programa de Pós-Graduação de Ciências de Florestas Tropicais, o CFT. Um breve resumo sobre o trabalho. Ele é um estudo que modela a dinâmica futura do desmatamento em Lábrea, que eu falei antes, é um município do Amazonas, e ele avalia a efetividade das áreas protegidas recém-criadas. O estudo é dividido em 2 capítulos. No primeiro capítulo foi analisado a vulnerabilidade ao desmatamento nas áreas protegidas. Então, basicamente, no primeiro capítulo foi feito um estudo passado, e no segundo capítulo, então, que foi feita a modelagem futura, que foram simulados 8 cenários,
da região, dividido em 2 grupos, de 4, mas depois eu vou falar de 4 estudos cada grupo, prevendo cenários futuros de desmatamento na região até 2040 com o modelo agroeco. Passando para os objetivos do trabalho. O objetivo do trabalho, então, foi aplicar o modelo agroeco, desenvolvido em 2007, para simular, então, as trajetórias do desmatamento no município e avaliar a efetividade em conter o avanço desse desmatamento na região. Para modelar esse cenário até 2040, foram criados 2 grupos. O grupo 1 contou com 4 cenários, no modelo mesmo de sempre, que é, então, pegando a situação atual da área de estudo e projetando ela daqui até 2040, e nem mudar nada no cenário atual. O grupo 2, então, foi um cenário onde foi criado mais áreas protegidas. Então, foi acrescentada áreas de proteção naquele cenário inicial para ver se isso ia adiantar, se ia frenar o avanço do desmatamento ou se não ia ter resultado nenhum. Para a gente ver o resultado que deu, mas basicamente é isso, nos dois grupos que foram avaliados. Falando dos processos envolvidos, então, no primeiro momento houve uma calibração do software com entrada de dados, mapas e tudo mais que tinha disponível para realizar o estudo. Né? Com esses dados, então, foi possível obter a taxa de transições anuais, taxa líquida de deflorestamento e a taxa de recuperação. Então, o software foi alimentado com dados para ele poder fazer a simulação para 2040. Com os dados, podemos ver a área acumulada do desmatamento, nesse caso de 1997 a 2007, que foi os mapas que foram importados para o software, e a fração do desmatamento de cada ano em separado. Então, falando do capítulo 2, como são 8 cenários, 4 sem a criação de novas áreas e 4 com a criação de novas áreas, na modelagem realizada nesse estudo, foi comparado o efeito produzido pela criação de áreas protegidas, além de considerar mudanças metodológicas realizadas a utilização de pesos, evidências para a área protegida. Então, como eu falei, nesses 8 cenários foram utilizados pesos diferentes para cada fator. Teoria envolvida. Foram utilizados, como eu falei antes, os dados do desmatamento entre 97 e 2007. Os dados de 98 e 99 estavam prejudicados, então, pelo que eu entendi no trabalho, eles não foram considerados para essa parte do estudo. Eles foram colocados nos mapas, mas não foram considerados como dados. Então, calculou-se, então, a probabilidade a posteriori de ocorrer. Mauro, tá cortando aí, meu amigo. Alô. E o modelo utilizado, então, foi o modelo agroeco. Mauro, desculpa. Aqui, professor. Tem como repetir novamente para nós ali, porque acho que cortou, deu uma falhadinha aí na internet. Teria como repetir para nós esse slide? Claro, sim. Esse último slide? Esse aí, teorias envolvidas. Sim, claro. Falando das teorias envolvidas, foram utilizados os dados do desmatamento liberado pelo INPE. Então, foi usados os dados de 97 a 2007. Os dados do ano de 98 e 99, eles foram prejudicados, estavam faltando alguns dados, então eles não foram considerados para o trabalho, mas mesmo assim foram importados para o software. Então, calculou-se a probabilidade a posteriori de ocorrer desmatamento no caso da presença ou ausência de área protegida e diferenciar pesos em função da categoria a qual as áreas protegidas pertencem. O software que foi utilizado nesse estudo, então, foi o Dinâmica Ego, depois a gente vai ver mais alguma coisa sobre isso, e foi utilizado o modelo agroeco.
Não sei, pode ser que para nós não ficou tão evidenciado, a gente não conseguiu evidenciar o balanço de massa. Infelizmente, eu acho que provavelmente não foi, a gente não conseguiu entender muito bem, como o professor falou, as três definições de balanço de massa, balanço de energia e o momento. Então, infelizmente, a gente não colocou. Sobre as considerações, então, foram confirmados alguns dados durante a realização do trabalho. Foi quanto maior a distância, menor a probabilidade de futuros desmatamentos. E confirmou-se, conforme alguns autores relatam, que é maior o desmatamento onde há estradas abertas, e é maior ainda se a estrada for de asfalto. Foram avaliados fatores como distância de assentamentos do INCRA, declividade, tipo de vegetação, entre outros. Ali tem uma tabela sobre os oito cenários que foram previstos, como eu falei, 4 cenários sem a criação de novas áreas protegidas e 4 cenários com a criação de novas áreas protegidas. Dos pesos de evidência e a consideração dos pesos de evidência das áreas em torno das áreas protegidas. Tá. Priscila, não sei se está aí, pode prosseguir? Sim, tô aí. O equacionamento do balanço de massa não houve, segundo o que a gente identificou, nem o de energia, nem o de momento. As consistências do modelo foram consideradas como variáveis distância de estradas e pavimentos, a distância de estradas não pavimentadas, a distância de florestas e áreas já desmatadas, os tipos de solo, os tipos de vegetação, a declividade, distâncias de assentamentos do INCRA, as unidades de conservações já existentes e terras indígenas da localidade, distância de rios principais. E as equações, o trabalho apresenta 9 equações, só que não são... eles são probabilidades, na verdade. São 9 equações de probabilidade. Porque ele visa criar uma probabilidade de situação futura. Então, na realidade, nosso trabalho, ele não tem uma equação matemática envolvida. Pode passar, Mauro. Aqui tem um exemplo da imagem extraída pelo software do Dinâmica Ego. Esse estudo ele foi realizado utilizando 2 softwares. Ele utilizava o Dinâmica Ego, que diz as áreas onde tem maior ou menor desmatamento e onde ele sugere construções de estradas, né, em áreas onde já são mais desmatadas, em áreas onde não possuem nenhuma reserva próxima, nenhuma aldeia indígena próxima, para ter um impacto ambiental minimizado da construção de estradas. E ele utilizou também um outro software que se chama Venzin. Esse software, ele é o que faz os cálculos de probabilidade, aonde tu alimenta ele com os dados e ele te dá uma probabilidade de acordo com as variáveis que tu solicita. Pode passar. Bom, foram obtidos resultados e onde foram considerados aceitáveis os valores que foram acima de 50% da distribuição espacial do desmatamento nos mapas comparados. Foi obtido um índice de similaridade de 54% nas janelas onde as células eram 5x5, num primeiro método de índice, e similaridade de 56% para janelas do tamanho 7x7,
com um decaimento exponencial. Os valores aceitáveis para simular, esses foram os valores aceitáveis para simular o desmatamento na região da Lábrea até 2040. Pode passar, mão. Não há resultados nem de balanço de massa, nem de energia e nem de momento. A conclusão do autor. A autora, ela sugere que a criação de áreas protegidas federais, ela será pouco eficiente para conter o avanço atual do desmatamento na região de Lábrea até 2040. E isso, ela questiona a efetividade da criação de áreas protegidas em novas áreas de fronteiras agropecuárias, como é o caso de Lábrea. Porque Lábrea, ela é uma cidade que ela fica entre Humaitá e Porto Velho, que são duas grandes cidades antropizadas já. E ali ela também faz divisa com vários agricultores, várias regiões agropecuárias. E aí, por mais que ela ainda tenha uma boa concentração de área de floresta virgem e tem várias reservas e reservas indígenas, inclusive, no meio dela passa a BR-319, que liga Humaitá a Porto Velho. E aí entra uma grande questão de anos que eles querem pavimentar essa estrada. Eles querem, né, fazer uma reforma e construir uma estrada asfáltica ali. Mas a questão é que, assim como foi apresentado no estudo, o desmatamento é muito maior quando há estrada asfáltica pavimentada perto de zonas florestais. E aí é onde vem esse questionamento de anos. Inclusive tem uma das promessas do governo Bolsonaro era asfaltar essa BR-319, que passa bem ao lado de reservas florestais. E aí os ambientalistas questionam porque onde o desmatamento vai avançar muito mais rápido. Já é uma das poucas cidades onde tem uma maior concentração de reservas. E o cenário mais realista parece ser o que utiliza pesos de evidências gradualmente distribuídos em relação à distância euclidiana e que não considera pesos de evidências nas áreas em torno, ou seja, o cenário do grupo GOV2, que foi apresentado pelo Mauro anteriormente. Outra questão da conclusão é que da conclusão dela é que foi... Bom, pode passar, não vou falar das nossas conclusões. Bom, o trabalho, ele se torna relevante porque ele faz uma projeção de um futuro... sim, entendi. Outra questão da conclusão dela é que esse trabalho, esse estudo, ele foi de 2007. E nele, ela considerava que a previsão é que em 2013, essa BR-319 já seria asfaltada, ou seja, o desmatamento, ele com certeza teria um alto índice, ele seria muito mais rápido a partir do momento que fosse asfaltada essa BR. Mas não foi o que aconteceu. Em 2013 ela não foi asfaltada, ela não foi asfaltada até hoje. Até hoje tem essa questão lá nessa região, onde os governos de Porto Velho e o Humaitá e o governo federal e provavelmente os agropecuaristas, eles lutam para asfaltar e para fazer uma estrada com condições melhores. Mas tem essa questão ambiental ali, porque a partir do momento que for asfaltado, vai ocorrer um desmatamento gradual, né? Bom, enfim, voltando às nossas conclusões, esse trabalho se torna relevante porque ele traz um cenário, a oportunidade de avaliar um cenário futuro de uma região e o uso do software dinâmica é muito importante na área ambiental, porque ele já te projeta, ele te facilita, porque ao contrário de fazer uma BR onde tem áreas
preservadas ali, como é o caso ali da BR-1319, se tu usa o Dinâmica Ego, ele já te proporciona caminhos onde já foi desmatado, onde já tem baixa concentração de florestas virgens, então é mais fácil de tu construir estradas e muito menos problemático, né? Causa muito menos danos à natureza, ao meio ambiente. E entendemos ainda que para a modelagem seja mais próxima da realidade, é importante que se entenda os dados, que seja feita de maneira correta a computação dos dados e o histórico da região como um todo, como foi feito. Eles fizeram toda uma análise histórica da região e dos desmatamentos e dados anuais, chegaram a várias conclusões e daí depois colocaram nos softwares, ali nos modelos, onde já sabiam exatamente o que pedir para o software e já sabiam mais ou menos para onde seria, para onde iria os resultados lá. E a princípio é isso. Pessoal, Priscila, Mauro, parabéns, tá? De fato, vocês, digamos assim, perceberam que a modelagem, ela não necessariamente ela vai estar expressando, né, uma previsibilidade de dispersão de poluição ou de dispersão, né, de alguma pluma, como foi os 2 primeiros trabalhos apresentados, mas ele também pode ser um estudo estatístico, tá, que foi o caso de vocês. Uma coisa que vocês não se deram conta, tá, que dentro dessa previsibilidade, tá, de avanço do desmatamento, incluído está o momento, ou seja, que é, obviamente, o estudo estatístico direcional de onde vai ocorrer o desmatamento. Então, houve algumas, digamos, talvez algumas confusões normais, tá? Mas que é importante a gente evidenciar e depois vocês vão poder, com mais calma, talvez, com o feedback que o professor vai dar sobre o trabalho de vocês consigam talvez ter uma compreensão maior. Por exemplo, ali, quando vocês apresentaram a teoria, em si não era teoria, mas sim os resultados, né, do que vocês estavam obtendo. Então, tivemos alguns desvios aí, mas tranquilo, e fico muito contente que vocês de fato perceberam, realmente, balanço de massa e de energia não tem nesse trabalho, porém, um pouco de momento tem. Por que tem? Porque a gente precisa acompanhar o avanço, e o avanço ele é direcional. Então, é um direcional em 2, agora uma pergunta, esse direcional, Priscila e Mauro, é em 2D ou em 3D, o avanço do desmatamento? Vai ser no eixo XY ou vai ser no eixo XYZ? Professor, eu acho que é em 3D ou não? Eu acho que é em 3D, não tem uma percepção. As imagens de vocês ali. Sim. É em 2D. 2D. Isso, seria um mapa. Entendeu? Então, no caso, sim, o momentum, ele pode ser em 3D, tá? O acompanhamento. Por exemplo, no caso das meninas ali no trabalho anterior, quando a gente fala uma pluma dentro do mar, digamos assim. Então, tanto ela pode ir para cima, pode ir para a direita, pode ir para a esquerda, pode ir para frente, pode ir para trás, entendeu? Então, a dispersão da pluma, como elas apresentaram, ele é bem tridimensional. Mas no caso de vocês, como a imagem de satélite, ele não tem o fundo não aparece. Uhum. Nem o fundo, nem o próximo, mas sim o quanto em 2D tu vai ter o alastramento, né,
desse desmatamento. Mas meus parabéns, tá? Agradeço muito aí o empenho de vocês na apresentação, tá? Bom, vamos agora, então, passar aí para o grupo 4, ok? Bom, grupo não, perdão, dupla 4. A dupla 4, então, é o Marcos e o Renan. Vocês podem, por favor, já ir disponibilizando aí o material de vocês? Renan. Já vai, professor. A gente está vendo quem é que vai apresentar primeiro no computador. Não, tranquilo, vai lá. Professor, tudo bom? Tudo, meu amigo, tudo bem. Vamos ver se eu sei lidar com esse negócio aqui, professor. Eu nunca apresentei. É bem tranquilo, cara. É só tu clica na tela, daí vai aparecer uma linha e Não. Foi. Perfeito. Tudo com vocês aí, pessoal. Então, nosso trabalho é sobre... Eu sou o Marcos, né? Eu e o Renan, que está fazendo esse trabalho. A gente está no 9º semestre de Engenharia Ambiental. E o nosso trabalho é sobre uma modelagem dinâmica do uso e cobertura da terra da quarta colônia. Quarta colônia é um conjunto... Ô, Marcos, só aperta F5 aí pra gente, por favor. Aí. Beleza. A quarta colônia, ela é um conjunto de municípios que está localizado bem no centro do nosso estado. Engloba 4 municípios, que eu não vou me lembrar o nome de todos agora, mas é Ivorá, Agudo, Faxinal do Soturno, Dona Francisca, Restinga Seca, não vou me lembrar o nome dos outros. Esse trabalho ele foi realizado pela Fernanda Ferrari, e o orientador dela seria o professor Rudinei Soares Pereira, e foi realizado no ano de 2008, na Universidade de Santa Maria. A gente cuidar esse ano que ele foi realizado, porque a gente vai ter projeções para o ano de 2018, e para nós agora já é passado também, né? Mas isso foi, quando aconteceu lá, foi uma projeção. Então, o resumo desse trabalho é um estudo que se refere a tendências de evolução do uso e cobertura do solo da quarta colônia para o ano de 2018, tendo como referência a cobertura do ano de 1988, 2002 e 2008, sendo os 2 últimos mapas utilizados para a modelagem. O uso do solo foi classificado como floresta, campo, solo agrícola e água. Aqui, quando foram extraídas as imagens de satélite, a gente tinha separado aqui o solo agrícola e agricultura. E são, como é analisado através do contraste, né, pela coloração, e são geralmente solos que têm o mesmo segmento. Então, eles agruparam o solo, a agricultura com o solo exposto. E através de modelos matemáticos foi realizada uma projeção de cobertura do solo. Então, foram classificados os padrões de uso e cobertura através de imagens de satélite do Landsat 5 e Landsat 7, e os mapas de uso e cobertura de terra de 2002 e 2008 no Dinâmica Ego, que é o programa que foi utilizado para modelagem, possibilitaram a definição das probabilidades globais de transição do modelo marcoviano, e as probabilidades locais de transição foram definidas pelo método probabilístico empírico, pesos de evidência baseado no teorema da probabilidade condicional de Bayes. Os resultados da simulação tiveram embasamento no procedimento estatístico baseado na lógica de Fuzzy, apresentando resultados satisfatórios de simulação. Então, o objetivo do trabalho geral é aplicar um sistema de modelagem para avaliar a dinâmica de mudanças do uso de cobertura do solo nos últimos anos, cruzar os mapas de uso e cobertura da terra de 1988, 2002 e 2008
para analisar e quantificar os usos que sofreram alterações ao longo dos 20 anos analisados. E elaborar mapas temáticos especializando características físicas da quarta colônia que interferiram nas mudanças do uso ao longo dos 20 anos estudados, prever simulação de um cenário futuro para uso e cobertura da Terra para o ano de 2018, com o auxílio de um modelo estocástico do programa Dinâmica Ego. Para isso, se fez necessário um mapeamento do uso e cobertura do solo nos anos de 88, 2002 e 2008, identificando suas alterações através de uma análise temporal. Os processos envolvidos. O principal processo envolvido no trabalho foram as sobreposições de mapas de diferentes anos, através de programas onde se pôde classificar e quantificar o uso do solo. Através de programas, esses mapas foram comparados com imagens desses 3 anos. Feito essas comparações, foi realizada uma projeção por ano de 2018 com auxílio de cálculos de modelagem. As teorias envolvidas. Os mapas de uso e cobertura da Terra de 2002 e 2008 no Dinâmica Ego possibilitaram a definição das probabilidades globais de transição do modelo markoviano. E as probabilidades locais de transição foram definidas pelo método probabilístico empírico, pesos de evidência baseado no teorema da probabilidade condicional de Bayes. Os resultados da simulação tiveram embasamento no procedimento estatístico baseado na lógica de Fuzzy, apresentando resultados satisfatórios da simulação. Essa lógica é considerada um método de avaliação de concordância flexível, que não baseia em ajuste pixel a pixel, mas sim um ajuste por múltiplas resoluções, em que os valores desses tendem a ser superiores quando comparados aos índices de concordância rígida. E também foi utilizado o índice de Kaplan, que é um dos parâmetros mais utilizados para quantificar a exatidão de levantamento do uso de terra, que é obtido mediante uma referência para a comparação dos mapeamentos produzidos. Balanço de massa não houve, balanço de energia também não houve, momento não houve. Considerações sobre o processo. Bom, eu apresento aqui. Pode ser? Ao gerar um modelo estocástico que simulasse a evolução do solo da cobertura da quarta colônia, cumpriu esse objetivo central, simulações de 2008 para 2018, que iria mudar desse solo, tendo em vista o que já mudou nos anos anteriores. Na verdade, esse estudo dela aqui, eu não sei se o pessoal vai lembrar da cadeira que a gente teve de geoprocessamento. Ele é praticamente um geoprocessamento. Ele pega dados cartográficos e mapas e vai sobrepondo à medida dos anos para ver o que mudou, para em cima dessas mudanças ele poder elaborar uma projeção do que vai mudar. Para que isso serve? Isso daí serve para ajudar órgãos públicos, ou seja, o prefeito, o secretário pode se programar porque ele já tem em mente para onde vai crescer o município dele, em que setor ele vai crescer, o que ele vai perder, o que vai ser desmatado, o que não vai ser desmatado, o que ele vai ter que recuperar, o que ele pode recuperar, o que ele pode deixar de danificar, de impactar, e direcionar esse crescimento para algum lugar que seja menos impactante para aquele município, para aquela região. Pode passar? Daí aqui tem um mapa aparecendo primeiro a imagem real, que tem de 2008, e em cima dessa imagem real, juntamente com os dados já coletados anteriormente, ele consegue fazer uma simulação de como vai ser ao longo dos anos, né? 2009, 2010 e assim sucessivamente. Daí ali embaixo tem a legenda dos dados, né? Que é floresta, campo, água. Ô, Marcos, clica em ocultar para mim, por favor. E solo agrícola. Daí dá para ver que tem um boom de solo agrícola em 2008 e depois ele começa a retroceder um pouco, né? O que mais impressionou, pode passar, foram os dados que, no fim, que aumentou naquela região foi a água, na projeção deles, né? Pode passar, não teve balanço de massa. Não teve momento. Não sei se tu quer falar do índice Kappa, ou eu falo. Posso falar. Esse índice ele trata de um modelo estatístico para avaliar o nível de concordância. Aqui no cantinho aqui está o cálculo que foi realizado no trabalho.
e uma tabelinha dizendo, classificando esse resultado, se a classificação desse coeficiente ela é boa, se ela é muito boa, e a gente teve um resultado excelente. Eu entendi isso aqui, esse índice de capa, como uma comparação de um mapa modelado com um mapa real, onde a gente faz a comparação e a gente, através desse cálculo, a gente tem a gente pode dizer que esse mapa simulado, ele, como é que é a palavra? Confiável ou não? É um dado confiável, isso daí. É bem como tu colocaste, né? A questão da consistência do modelo, né? Aí. Colocou no lugar certo. Tu vai errar. Pode ser. A dinâmica ego, na verdade, ele é o software, né? Que faz essa junção de fatores coletados no mapa que elabora a simulação parcial, espacial, no caso, né? Que vai projetar o que vai crescer, para onde vai crescer. É todo o software que faz. O serviço mecânico do homem seria fazer pesquisa, juntar esses dados e jogar nesse software, e ele faz o desenvolvimento do cálculo. Pode passar? Aqui são os resultados. Primeiramente tem ali os já coletados, e embaixo a tabela que aparece a previsão, né? E daí a gente pode notar um crescimento que tem do solo agrícola nos primeiros anos, de 88 até 2008, e na projeção ele dá uma segurada e aumenta a parte de água. Foi o que chamou mais atenção, pelo menos. Não sei se tem algo a acrescentar, Marcos, nessa parte da... A água é engraçada porque ela, em 88, ela quase dobra o volume dela para 2002, e depois ela reduz em 2008 e aumenta de novo em 2018. São ciclos, né? A gente pode perceber que são ciclos. Pode passar. Não teve balanço de massa. De energia não houve, no momento não houve. Conclusões do autor. Então, o autor conclui que o sistema de modelagem dinâmica EGO se mostrou satisfatório no cumprimento dos objetivos do trabalho, onde o objetivo principal era a obtenção de simulações anuais de 2008 a 2018, localizando áreas onde tendem a ocorrer perdas ou acréscimo no uso da terra. E o trabalho contribuiu para reafirmar que as mudanças entre os períodos de 1988, 2002 e 2008, de 88 a 2002 e de 2002 a 2008 continuam praticamente as mesmas, apesar das classes floresta e solo agrícola não terem seguido a tendência de aumentar e sim terem uma pequena redução. E as conclusões do nosso grupo. Nota-se a importância desse tipo de trabalho em relação à ocupação do solo, pois através dele podemos perceber alterações como desmatamento, utilização do solo na agricultura e pecuária, e também os corpos d'água. Assim como na quarta colônia, podemos utilizar esses modelos para diversos locais, onde se tem maiores índices de desmatamento, com o intuito de fiscalizar e prever possíveis tendências. E também é possível perceber a importância de registros cartográficos, mesmo que antigo, para uma possível projeção através da modelagem aplicada, juntamente a um processo de geoprocessamento. E é isso. Pessoal, meus parabéns, tá? Bem legal o trabalho de vocês, mas deixa eu só fazer um comentário. Comparando ali com relação a balanço de massa, energia e momento, vocês entenderam que ali faltou uma coisinha ou não? Não. Mesmo eu não consegui classificar o trabalho com nenhum daqueles ali, professor. Não, mas o momento, vocês se identificaram ele ou não? O momento, na verdade, em símbolo matemático, não ficou de fácil compreensão, professor. Tem como imaginar o momento através de imagens cartográficas só, né? Isso, perfeito. Então, tu vai ter um estudo direcional comparativo. Mas apenas em imagem, não tem um balanço, no caso, uma coisa matemática que a gente possa aplicar em cima dessa imagem. Isso daí quem faz é o software. Porque, na realidade, o que acontece?
acontece? O que vai dar os dados matemáticos vai ser em cima do capa que vocês calcularam ali, tá? Ou seja, que é a proposta melhor do autor, tá? Para, digamos assim, dar consistência de comparação. Então, ele usou 3 anos e projetou um quarto, né? Então, assim, com base nisso, como é que ele vai projetar esse crescimento das áreas? Vocês concordam comigo que, embora vocês não tenham visto, mas o ego ele vai trabalhar com matematicamente como 0 e 1, tá? Ou seja, houve projeção de crescimento, talvez não, 0 e 1 não, vai ter até mais do que uma lógica, porque tem água, tem campo, floresta e solo agrícola. 4 pontos. Eu achei... O que eu achei um pouco estranho ali, professor, que quando ele é simulado, esse mapa ali, ele tem uma dispersão. Ao invés de ir diminuindo uma área e aumentando outra, aquelas áreas que tinham um volume maior, tipo, acho que é o solo exposto que tinha ali, né? Não. Acho que era. Aquela vermelha do mapinha lá. Solo agrícola. Ela tem uma mancha vermelha bem grande, assim, no último ano, que é o de 2008. E daí, na projeção, essa mancha, ela é dispersa. Ela tem a mesma quantidade, só que daí ela se dispersa por toda a área. É que daí isso aí vai depender porque as considerações, entendeu? O que é as considerações? É tudo o que tu vai considerar como evidências, as quais, por exemplo, eu vou dizer assim, tu vai considerar que vai haver um crescimento agrícola projetado na avaliação de imagem de 1998, de 2002 e de 2008. Então, tu pode ver que tu tens, que nem o Renan comentou, tu tens ciclos, né, para a água, digamos assim. Isso tem que levar em consideração o quanto a seca, o quanto a densidade pluviométrica oscila com o passar dos anos. Então, mas o trabalho, ele cita muito pouco essa parte meteorológica, ele tem um parágrafo só. Isso, mas por quê? Porque esse software, ele contempla isso, tu entendeu? Ele busca informações nos sites meteorológicos, né? Então, a única coisa que ficou ali, o comentário do grupo 4 é muito parecido com o do grupo 3, a questão do momento, mesmo que comparativo, tá? É visual, é ocupado ou não, tá? Mas a gente tem ali, vai ser um gráfico que não é tridimensional, ele é bidimensional. Sim, ele é todo cartográfico e mapeado. Isso, mas é possível... que a gente falou, a equação ela vai estar subentendida, vai estar oculta, digamos assim, dentro do software, que não foi, digamos assim, um dos temas objeto do estudo, né? O cara não quer saber como que o Dynamic Ego faz a modelagem, ele não quer saber, não é esse o objetivo dele. Pode falar. Não, ele quer saber o resultado, na verdade, né? Exatamente, ele quer saber o resultado, perfeito. Então, realmente, não teria como apresentar as equações, mas a previsibilidade de aumento e redução de área é uma dependente do estudo do movimento ao qual o fenômeno está se desenvolvendo, tá? Uhum. Beleza? Beleza. Muito obrigado aí, tá? Então, no caso do trabalho de você, se enquadra também como uma modelagem estatística, tá? Estatística com um cunho de momento envolvido aí, né? Pela questão da ocupação geográfica, tá bom? Certo. Ótimo. Agora, então, vamos aí para o último grupo, que é o grupo da Laiane. Então,
da Laiane e do grupo não, da dupla, da Laiane e da Júlia Pinheiro Machado. Isso. Então, tá. Meninas, podem aí já ir ligando a máquina de vocês aí. Tá aparecendo? Ainda Não. Foi? Tá Agora tá começando a aparecer. Tá, agora tua tela tá aparecendo. Só falta a apresentação. Tá bom. Estão conseguindo ver a apresentação agora? Agora sim. Sim. Só um momento. Bom, o meu nome é Júlia Pinheiro Machado, eu estou no 9º semestre de Engenharia Ambiental, e esse trabalho eu estou desenvolvendo com a colega Laiane, que também está no 9º semestre de Engenharia Ambiental. O título do trabalho é Avaliação de cenários de inundações urbanas a partir das medidas não estruturais de controle, no trecho da bacia do Córrego do Gregório, em São Carlos, São Paulo. Esse trabalho foi desenvolvido pelo engenheiro Rodrigo Suzes Boldrin, na Escola de Engenharia de São Carlos, na Universidade de São Paulo, e ele serviu para obter o título de mestre em engenharia, na especialidade de hidráulica e saneamento. Bom, o trabalho tem como resumo o processo de urbanização, que agrava o processo de cheias em bacias urbanas. O estudo ele analisa a influência da ocupação do solo, através da modelagem hidrológica, sobre os distúrbios no escoamento superficial. Isso por meio de simulações de cenários urbanísticos, são 6 cenários dispostos, e com a finalidade de servir como ferramenta de planejamento urbano. O estudo define a área de estudo como parte da bacia do Córrego do Gregório, em São Carlos, São Paulo, e são consideradas as informações da bacia como a topografia, hidrografia, uso do solo, expansão da área urbana, áreas de preservações ambientais e os divisores de microbacias do local. O modelo hidrológico utilizado é o IPHS-1, do tipo concentrado. São propostos cenários urbanísticos baseados na adoção de medidas de controle de inundações não estruturais, que são medidas de conservação de áreas verdes, disciplinamento do uso do solo e ocupação do solo, como zoneamentos, e verifica a eficiência na redução do volume escoado e atenuação das vazões de pico. O objetivo geral do trabalho é avaliar os cenários de inundações como consequência da urbanização, tendo como base a capacidade de suporte do meio ambiente. Os objetivos específicos é simular e estudar os cenários urbanísticos propostos a partir de medidas não estruturais de controle de inundações, baseando-se no uso e ocupação do solo. Apontar propostas e medidas não estruturais de controle de enchentes para a bacia e aplicar os conceitos contemplados em um trecho da bacia do Córrego do Gregório, em São Carlos, São Paulo. Esse fluxograma foi montado por mim. O trabalho não possui um fluxograma de metodologia, então aqui eu descrevi todas as etapas de metodologia do trabalho. A primeira etapa é a definição do software de modelo hidrológico utilizado. Dentro desse software tem 2 módulos, que são o módulo de rios e o módulo de bacia, que define a área o tipo de estudo que vai ser utilizado dentro desse software, né? Então, definição do módulo utilizado, que é o modelo de bacia. Definição da área de estudo, o Córrego de Gregório. Definição das características de uso e ocupação do solo. Isso foi feito através de fotografias aéreas digitalizadas, que acompanham a mancha urbana. Aí acompanha o crescimento histórico da ocupação urbana na bacia, através da mancha de ocupação do solo por um período de 10 anos. A definição do tipo de solo na bacia, depois eu comento sobre qual.
definição da geometria e rugosidade dos canais, mapeamento das seções batimétricas disponíveis e o levantamento em campo para verificação do estado das seções canalizadas. As batimetrias não foram realizadas no estudo, elas já eram de referências bibliográficas. A única coisa que o estudo fez foi o levantamento em campo para verificação do estado mesmo dessas seções. Definição do coeficiente de rugosidade de Money, definições dos cenários com diferentes medidas de controle, cálculo da capacidade de suporte do canal, via equação de Money, a determinação das vazões máximas suportadas pelas seções de controle, a determinação da precipitação de projeto através da curva IDF pré-definida para São Carlos. Essa curva também veio de referência bibliográfica. A discretização da subbacia em subbacias menores, devido às características heterogêneas. Existem diferentes, por exemplo, coeficientes de rugosidade, comprimentos. Então, discretizou essas subbacias em subbacias menores. Obtenção da área, comprimento e desnível das 18 subbacias discretizadas. Cálculo do solo para cada cenário. E obtenção dos hidrogramas, obtenções das curvas de descarga e calibração e validação do modelo. Que essa é a parte da simulação mesmo. A teoria envolvida tem muitos autores citados, acredito que tenha mais de 100 autores. Então, as principais são o Tucci, daí tem diferentes citações de 2 anos, Barbassa, Chan, Vassilho, Fujita, Marsalek, Chocat, Soil Conservation Service, que é uma organização que tem um relatório que serve de exemplo para esses tipos de estudo, e outras citações também. Bom, a gente observou que tem a teoria do balanço de massa, mas ela não está explícita no trabalho. Tivemos que pesquisar por fora para ver como a gente sabe que existe essa equação no desenvolvimento do trabalho. Porém, ele não cita em nenhum momento e a gente precisou ver onde que ela se aplicava nas equações que existiam no desenvolvimento do trabalho. Bom, a lei da conservação de massa, ela descreve que a massa não pode ser produzida ou destruída. Geralmente, essa lei é expressa através da equação de balanço de massa, denominada também a equação de continuidade, que considera o fluxo de massa que entra em uma determinada área e o fluxo de massa que deixa a determinada área, que é exatamente a equação de balanço hídrico, que nada mais é do que a equação da continuidade, onde se coloca em evidência as variáveis hidrológicas mais importantes, tudo que entra na bacia, que são a precipitação, a evapotranspiração, deflúvio, o armazenamento superficial e subterrâneo, e a quantidade de água em cada fase do ciclo, ela pode ser avaliada através dessa equação, porque tudo que entra na bacia sai da bacia, de alguma forma, por alguma variável. A equação de Money é uma equação de balanço de massa que representa um princípio básico para a modelação de escoamento em canais. Mas isso também não estava explícito. Aí vem outra questão. O balanço de energia não possui no trabalho. Que o momento, agora, com as apresentações anteriores, a gente notou que realmente teria a equação de momento. Só que não explícita também novamente. Porém, ali no cálculo da equação de Money, envolveria o momento, pelo que a gente absorveu das apresentações passadas. Porém, como foi só agora isso, e o estudo realmente não comenta nada sobre isso, então a gente acabou colocando que o trabalho não desenvolveu essa teoria, até porque não teria nenhum resultado envolvendo o momento. Os resultados seriam só utilizando a equação de massa e não o momento. Bom, as considerações do processo. Foi realizado o mapeamento do tipo de solo na região, que é o latossolo vermelho e amarelo, do tipo C. Ele significa que o solo tem uma baixa infiltração, então tem um alto escoamento superficial. Foram definidas as rugosidades para as 8 seções, sendo a maioria canais retos em terra, com vegetação de médio porte. Uma de canal reto em terra, vegetação baixa, e outra de canal dragado em argilas e siltes, com taludes e bases irregulares, com taludes cobertos com vegetação de crescimento espalhado.
que são ervas daninhas e esses outros. A definição dos cenários. Essa etapa é muito importante, que define como vai ser realizado o estudo mesmo. As simulações são feitas todas com base nesses cenários, assim como os resultados. O primeiro cenário é o natural, que é o retorno às condições originais da subbacia, onde a vegetação existente era maioria constituída por cerrado, e os leitos dos rios eram protegidos pelas matas ciliares. A segunda é a atual, que no caso não é mais atual, né? Porque na época do estudo, em 2004, nesse cenário são realizadas a calibração e a validação do modelo, para que depois possam ser aplicadas as simulações nos próximos cenários, que são os cenários futuros. Aí tem o cenário 3A, que é o futuro com expansão urbana, seguindo as diretrizes do projeto de lei do Plano Diretor Municipal. 3B, futuro com expansão urbana, seguindo essas diretrizes. Porém, as áreas rurais vão seguir as mesmas normas de expansão da zona urbana. O que quer dizer que tem o fim da área rural da subbacia. Toda a área rural passa a ser zona urbana. O futuro 4A, que é a expansão também, seguindo as diretrizes, mas com a adição de medidas complementares, que são aquelas medidas de controle ditas lá no resumo. O futuro B, que é a expansão urbana, seguindo também as diretrizes, com essas adoções das medidas complementares de controle, e o fim da área rural da subbacia. Aí o 5A é o futuro, também seguindo as diretrizes, com adições de medidas complementares, só que é aplicada para a bacia todas, a essas medidas de controle. O que deveria ter ocorrido desde o início da urbanização. O autor coloca assim, que seria um cenário utópico em que, desde o início, do início do projeto da cidade, já tivesse sido feita essas medidas de controle. O futuro com a expansão urbana, seguindo as diretrizes, com as adoções das medidas complementares do cenário anterior, e o fim da área rural da subbacia. Aí agora é com a Laiane. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá. Bom dia. Então, entrando na parte do equacionamento do balanço de massa, como a Júlia citou, né, nós identificamos através de duas equações, de três, na verdade, que é o do modelo hidrológico, né, que apresenta, então, com a questão do escoamento direto e com a equação de Manning para a vazão limite do modelo. Pode passar? Então, balanço de energia não teve nesse trabalho. Equacionamento do momento foi citado anteriormente pela Júlia, né? Nós não identificamos explícito no trabalho, não tinha nenhuma equação que fosse gerar um resultado direto. Então, a gente entra na consistência do modelo. No módulo bacia do IPHS1, houve, então, a transformação de chuva para vazão, né? Através de um algoritmo, e ele apresenta... Só que eu tô com meu... Só um momento que saiu da minha tela. Deu. Que ele apresenta, então, as equações do modelo hidrológico que foram utilizadas, que são 5 equações. Eu coloquei ali quais eram as variáveis, né? Fiz aquela análise inicial da questão de grau de liberdade, então, realmente estava coerente. E pela capacidade de suporte, que foi pelo Flowmaster, que é a equação de Manning, que também eu defini quais eram as variáveis, equações, questão de constantes, quais especificações para determinar, então, os graus de liberdade, e elas também estavam condizentes, duas equações para velocidade média e vazão, com duas variáveis desconhecidas. Pode passar. Então, o software de modelagem utilizado foi o modelo PHS-1, tá? Ele foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, com a Faculdade de Engenharia Agrícola da UFPEL e com a FURG. Ele estava disponível anteriormente, até através desse link que eu deixei aqui,
pelo MEC, porém, o IPH já não utiliza mais esse tipo de modelo, até porque o trabalho é de 2004. Agora eles utilizam modelos MGB, que são o que eles disponibilizam. Eu tentei acessar e não consegui. E o Flowmaster, então, é utilizado para as vazões com a equação de Manning, que é para saber as vazões limite, né, a capacidade de suporte do canal, que vão ser dos cenários avaliados, que é um programa computacional de estudos hidráulicos, e ele está disponível também para baixar na versão 7.0. Eu não consegui instalar ele, né, até porque o meu computador nem pode receber nesse momento mais um outro software, mas ele está disponível também, o link está aqui se vocês depois quiserem verificar. E eu apresentei aqui alguns dos gráficos que apresenta dentro do trabalho, né, que são de vazões simuladas e as vazões observadas. Então, isso já é um resultado que sai desse modelo IPHS junto com o Flowmaster. Então, já é um gráfico que sai desse modelo. Pode passar? Então, quais foram os resultados obtidos pelo autor? O modelo da simulação estudado utiliza técnicas de modelagem que não permitem uma abordagem completa do sistema real. Isso porque, como foi citado anteriormente, ele é do tipo concentrado, né, que caracteriza a bacia como homogênea, porém, a bacia tem características heterogêneas, né? E também, dentro desse módulo, ele não abrange a microdrenagem, só a macrodrenagem. Então, a parte de realmente de sarjeta, esse escoamento pluvial, não é considerado, só o macro mesmo com a questão da seção do canal. Então, como aspecto positivo... Como aspecto positivo dos efeitos ocasionados, né, pela implantação de canalizações, o autor ainda diz que fica a ideia da construção de reservatórios de detenção associado às medidas não estruturais, porque o trabalho dele é viabilizar que sejam aplicadas medidas não estruturais, sendo que ele apresenta que diminui, sim, a vazão de pico, porém só elas não são suficientes. Então, por exemplo, na figura 45, que está à minha esquerda, ele apresenta para o cenário 1, né, da seção de controle 1, onde ele manteve as canalizações existentes por um tempo de retorno de 10 anos. Então, ela não atingiria, né, a vazão limite em todos os cenários. Na figura 51, então, ele projeta sem canalização, o mesmo cenário para um tempo de retorno maior de 50 anos, onde sim, nós teríamos, então, ultrapassando essa vazão limite, que é a capacidade de suporte do canal. Pode passar. Aqui, então, eu trouxe 2 gráficos para apresentar os resultados de balanço de massa. A gente debateu muito para conseguir compreender realmente, entre tantos resultados, o que seria especificamente de balanço de massa. Então, nada mais do que apresentar os hidrogramas que tem essa questão, né, e que são os resultados. Por quê? Eu tenho a precipitação sendo transformada em vazão de entrada na minha bacia, eu tenho um tempo determinado para que isso ocorra, onde eu vou ter o meu pico, e em qual tempo eu vou ter a minha saída. Então, né, a gente trabalha com o acumulado, que é a minha entrada menos a minha saída. Na figura 52, então, tem todos os cenários com a vazão limite para uma chuva específica, né? Ele usou em alguns momentos, como foram 8 cenários, em alguns momentos ele também utilizou chuvas específicas, né? Uma chuva crítica, por exemplo, essa foi de 19 de dezembro de 2004, então, para avaliar também em dias pontuais como o sistema ia se comportar. Na figura 53, então, ele escolhe um dos cenários para 3 tempos de retorno, e ele avalia, então, o cenário 4A com canalização, que é o existente,
e depois esse mesmo cenário acrescido de pequenas áreas de vegetação. Então, por isso que a gente apresenta ali no gráfico diferentes tipos de coeficiente de Manning. Pode passar? Então, resultado de balanço de energia não envolveu neste trabalho. Desculpa. Resultados de momento, como citado anteriormente, não teria também envolvido explícito. Quais foram, então, as conclusões do autor, né? A pesquisa avaliou cenários de ocupação do solo pelo desenvolvimento urbano, implementados com medidas não estruturais. Então, a ideia é que fossem inclusas pequenas áreas de vegetação, ou até a questão de reestruturar uma área de preservação permanente, né, as matas ciliares, que em alguns pontos da bacia já não existem mais. Então, o objetivo era a redução das vazões de pico, né, e isso foi alcançado, né, com a eficiência comprovada, porém, foi identificado também que em estratégias aí de combate às enchentes, né, não seria suficiente somente as medidas não estruturais, que deveriam sim ter medidas estruturais, como, por exemplo, citado antes, um reservatório de detenção. Então, as nossas conclusões, né, que inicialmente a gente conversou bastante sobre, foi bastante discutido, o trabalho tinha aí 220 páginas, a gente até brincou, nossa, ele não está nem em PDF, ele é digitalizado. Mas a gente leu e houve bastante discussão, acho que isso foi fundamental para o nosso conhecimento também. Em questão do estudo, então, a utilização da modelagem ambiental aplicada à drenagem urbana é fundamental para tomadas de decisões, né? Especialmente quando fala de um plano diretor, que você possa modelar e né, várias variáveis do que pode ocorrer dependendo do tipo de canal que eu vou adotar, por exemplo, ou como eu vou definir o meu uso e ocupação do solo para tempos de retorno aí de 50 até mais anos, né? Então, também como avaliar as melhores medidas para serem efetivamente realizadas depois que eu já tenho meu sistema implementado. Por exemplo, onde eu moro, está ocorrendo um trabalho referente à drenagem, que já é um sistema precário. Então, poderia sim ter sido, ou deve ter sido realizada uma modelagem para verificar aí quais eram as melhores medidas a serem aplicadas para esse estudo, né? Se a Júlia quiser colocar alguma conclusão também da parte dela aqui. Então, realmente, esse estudo é muito importante para essa avaliação, né, das medidas. E, bom, algumas coisas eu notei do trabalho mesmo, sobre o desenvolvimento do trabalho. Ele não especificava muito bem as coisas que ele envolvia, sabe? Muitas informações. Ele apresentava muitas informações, mas, ao mesmo tempo, adotava muitas coisas gerais, sabe? E é basicamente isso, tudo que a Laiane disse, mas essa impressão sobre o desenvolvimento do trabalho mesmo, a escrita. É isso, obrigada. Gurias, assim, parabéns, tá? Muito bom o trabalho de vocês também. Eu acho que, assim, no geral, todos os trabalhos foram muito bons, tá? Então, pessoal, deu para perceber que vocês se empenharam, tá? Bom, com relação a esse último grupo, de fato, né, ele bate muito parecido com a questão do grupo 3 e o 4, né? Onde realmente a equação de Manning, ela leva em consideração a velocidade com que ocorre o escoamento, né? E a velocidade, ela é vetorial, né? E por ser vetorial, ela vai ter que ter direção, certo? E quando a gente fala de direção, quando nós falamos para onde vai e de onde vem, nós envolvemos o momento. Mas, de fato, né, a apresentação dos resultados, ele está muito mais caracterizado como um balanço de massa, e aí eu parabenizo a dupla, porque vocês buscaram a teoria
né, não só vocês, acho que no geral os grupos se aplicaram muito, né? Eu passei para vocês um trabalho que foi bem extenso, não só para vocês, mas para todos, tá? Esse segundo seminário, ele envolve o uso de dissertações, de teses. Por quê? Porque, digamos assim, vai ser a evolução, né, do estudo, vai ser a evolução do detalhamento daquilo que a gente vê na graduação, né? Então, entra como uma oportunidade, e aí eu gostei muito do que a Laiane comentou. Hoje, né, na tua região está ocorrendo uma melhora do escoamento pluviométrico. Não foi isso que tu falou, Laiane? Exatamente. Aqui próximo de casa tem um canal de drenagem. Perfeito. Daí o que está acontecendo? Tu mesmo relatou agora, né? Eu acho que foi feito algum estudo de modelagem, né? Então a gente sabe, isso se tu for avaliar o impacto que isso pode causar, né, numa comunidade, ou seja, a inundação, a enchente, a perda, o prejuízo que se tem, o custo que vai ter de tu aplicar um software, né, vai ser infinitas vezes menores, né, isso fazendo uma análise de médio, longo prazo, do que se tu fazer todo o investimento e chegar lá na frente e ver, devia ter dimensionado tubulações maiores, ou devia ter previsto uma área de inundação para aliviar o fluxo. Então, vocês, sanitaristas, vocês, engenheiros ambientais, têm e devem, né? E aí eu acho que também o relato desse último grupo foi muito pertinente, mostrando que as escolas estão evoluindo, né? Onde um trabalho de 2004, um trabalho de 2008, ele já está ultrapassado, né? Isso é bom a gente ver. Por quê? Porque a gente está falando aí de 16 anos, estamos falando de 12 anos, e se em 12 anos a coisa evoluiu, quer dizer que estamos no caminho certo, tá? Então, parabenizo a todos vocês e digo que o futuro é vocês que vão fazer, né? Então, assim, a proposta que o professor fez para seminário de G2 é mostrar para vocês que não é nenhum semestre que vocês vão aprender sobre modelagem, mas em um semestre vocês vão ter uma boa noção, né, do que pode ser feito através da modelagem, né? E a área de vocês é uma área que vai trabalhar muito estatística, né? Então, é por isso que eu apresentei aí a vocês esses trabalhos que tiveram estatística no core do trabalho, né? Ou seja, era base do grupo 3, era base do grupo 4, ou da dupla, né? E apresentei também um trabalho onde envolvia dispersão de poluentes líquidos, né? Tivemos aí a questão das inundações. Então, agradeço muito o empenho de vocês, tá? E agora fica o quê? Eu vou finalizar, então, essa gravação, e depois eu disponibilizo, e em breve eu vou estar... A lista de exercícios já está disponível para vocês, então vocês deem uma avaliada nos exercícios, deem uma estudada. Em breve o professor já vai apresentar também os gabaritos aí dessas apresentações, para que a gente possa, então, não semana que vem, mas na outra, a gente possa, então, estar finalizando aí o nosso semestre, tá bom? Bom, eu dou como encerrado a nossa aula,